Naquele dia, Agatha acordou cedo, arrumou o espaço que chamava de seu e dirigiu-se apressadamente à loja. Toda quinta-feira, eles distribuíam produtos vencidos de graça. E Agatha havia se tornado hábil em aproveitar essa oportunidade. Em uma casa inacabada, um fraco gemido vindo das moitas chamou sua atenção. Assustada, ela pensou: quem está aí? Teriam abandonado outra criatura indefesa? Que almas cruéis são essas? Sem um segundo pensamento, ela se aproximou apenas para encontrar um cesto embalando um recém-nascido. O local deixou Agatha sem palavras. Ela ficou paralisada. Seus pensamentos aceleraram. Quem poderia ter deixado essa alma inocente aqui? Cuidadosamente levantando o bebê, Agatha foi recebida com um sorriso. Sob a criança havia um bilhete. Sem hesitar para lê-lo, os instintos de Agatha entraram em ação. Ela primeiro precisava atender às necessidades imediatas do bebê a caminho de casa. Ela entrou correndo na loja, pegou comida para bebê, uma mamadeira e uma chupeta. Uma preocupação persistente a assolava. E se alguém presumir que peguei esta criança? Será que estão procurando por ela? No entanto, o mundo ao redor parecia indiferente à visão de uma mulher desgrenhada embalando um bebê. Uma vez em casa, Agatha trocou rapidamente a fralda do bebê. Felizmente, havia uma extra no cesto, e o alimentou. O bebê logo adormeceu serenamente. Então, Agatha desdobrou o bilhete para revelar uma mensagem comovente escrita com cuidado. Sinto muito, eu não posso mais cuidar da minha filha. Me faltam forças e recursos. O bilhete não estava assinado, não oferecendo nenhuma pista sobre a identidade ou origem do bebê. Esmagada, Agatha afundou no sofá, lutando com a gravidade de sua descoberta. Seu pulso acelerou e inúmeros pensamentos giraram. Deveria procurar as autoridades, talvez colocar a criança em um orfanato, ou ousaria abraçar essa chance inesperada de maternidade? Talvez isso fosse um presente do destino para ela. Agatha escolheu correr o risco. O chamado do bebê era muito forte. Ela cheirava a doce inocência do leite e da infância. Seus sorrisos eram genuínos e serenos, e ela a chamou de Fernanda. A presença da criança trouxe nova vida para Agatha, despertando nela uma esperança renovada pela maternidade, algo que parecia impossível. No dia anterior, enquanto o bronzeado desbotava, Agatha correu para a loja de descontos mais próxima, comprando roupas de bebê usadas, comida, fraldas e até uma pequena banheira. Naquela noite, com o fogão aquecendo seu humilde lar, Agatha deu banho no bebê. A emoção a inundou ao sentir o toque delicado das mãos e dos pés minúsculos de Fernanda. A água morna respingava enquanto ela a lavava suavemente. A pequena aparentava ter cerca de 6 meses, ela conseguia se sentar um pouco e soltava borbulhas de riso alegre. Agatha cantou canções de ninar para ela. E uma vez que Fernanda adormeceu, Agatha se viu refletindo sobre seu próprio passado. A verdade seja dita, a infância de Agatha foi desprovida de alegria, na verdade, mal poderia ser chamada de infância. A dela era uma história de sobrevivência em meio às dificuldades de um orfanato assombrado pelas lembranças da disfunção de sua família, das buscas de sua mãe por sustento embriagada e dos cruéis golpes de seu padrasto. A situação de Agatha se tornou tão grave que vizinhos preocupados intervieram, resultando em sua colocação em um orfanato com a tenra idade de 4 anos. A vida lá também não era um mar de rosas, mas pelo menos ela recebia o básico. Ela era uma aluna diligente, ganhando o afeto dos cuidadores. No entanto, isso só alimentava o ciúme de seus colegas, que a ostracizavam e zombavam dela, com medo de que ela fosse uma dedo duro. Agatha amava o orfanato, riscando os dias em um calendário enquanto aguardava sua emancipação. Sua autoimagem não era a melhor. Ela se via como desengonçada, perpetuamente faminta e desajeitada. O tom radiante de seu cabelo vermelho e suas sardas, que o zelador Antônio elogiava, só a tornavam um alvo de zombarias. Embora Antônio frequentemente dissesse: "Ágata, seu cabelo brilha como a luz do sol",
ela responderia com desdém: luz do sol, estou cansada de ser zoada por ser ruiva e cheia de sardas. O zelador apenas balançava a cabeça e a tranquilizava. Ao sair do orfanato, Agatha herdou uma casa antiga nos arredores da cidade. Não era muito, mas era sua. A busca por emprego foi difícil devido à falta de educação formal e experiência, mas ela eventualmente encontrou trabalho como garçonete em um café através de pura determinação e trabalho duro. Agatha conquistou seu espaço na equipe. Foi aqui que ela conheceu Vinícius. O trabalhador da construção, com olhos escuros, ficou instantaneamente encantado com o espírito ardente e o cabelo radiante de Agatha. Os dois começaram a namorar e, com o tempo, se casaram. Embora Vinícius não fosse rico, ele era habilidoso e engenhoso. Ele transformou a humilde moradia de Agatha em um aconchegante refúgio, e a vida deles juntos estava cheia de harmonia. Então, para a alegria de ambos, Agatha engravidou. Sua felicidade não tinha limites, e eles começaram a fazer planos otimistas para o futuro. No dia em que tudo mudou, não houve presságios sombrios ou premonições. Vinícius partiu para um povoado próximo para comprar madeira para a nova cerca que planejavam construir, já que a antiga estava se deteriorando. Como de costume, Agatha o beijou antes de sair para o trabalho. À noite, uma preocupação crescente se instalou, pois Vinícius ainda não havia retornado. Pensamentos passaram por sua mente. Poderia ter havido um acidente, talvez o carro quebrou, mas certamente Vinícius teria ligado. O crescente pânico dela a fez discar repetidamente o número dele, apenas para descobrir que estava desligado. Dominada pelo temor, Agatha ligou para a polícia e hospitais locais. Foi então que ela recebeu a notícia devastadora. Vinícius havia sofrido um acidente de carro fatal. Os dias que se seguiram foram um borrão de condolências matutinas e um abismo de tristeza. Consumida pela dor, Agatha mal conseguia lidar e um mês após o funeral de Vinícius, ela perdeu o bebê em seu ventre. Isso aconteceu abruptamente no meio da noite. Embora a equipe médica tenha conseguido estabilizá-la, o bebê não pôde ser salvo. Se isso não fosse suficiente, uma infecção subsequente levou a complicações que exigiram que Agatha passasse semanas no hospital. Para entrar em tormento, os médicos entregaram notícias de partir o coração. Infelizmente, devido às suas circunstâncias de saúde atuais, você não poderá mais ter filhos no futuro. Sentimos muito. Quando ela finalmente recebeu alta, Agatha, com o coração pesado e desolada, ansiava pelo conforto de casa, mas, ao se aproximar de sua casa, foi surpreendida por uma visão angustiante. Tudo o que restava era uma pilha de cinzas fumegantes. Tudo havia sido consumido pelo fogo, lembranças, móveis, as próprias paredes que a haviam cercado. De acordo com a investigação, a fiação antiga foi a culpada. A casa, afinal, estava de pé há cerca de um século, perdida e sem lar. Agatha procurou ajuda das autoridades locais. Embora a tenham colocado em uma lista de espera para habitação, eles não ofereceram uma solução imediata. A resposta seca que ela recebeu foi: era sua propriedade privada e o incêndio ocorreu por negligência. Não somos obrigados a oferecer habitação. Você não tem parentes ou amigos que possam te abrigar temporariamente? Caso contrário, considere alugar um lugar. A mulher fez seu caminho para a cafeteria onde costumava trabalhar, agarrando-se à esperança de que talvez pudesse alugar um quarto com seu salário, mas até essa esperança foi destruída. Durante o funeral do marido e sua subsequente hospitalização, outra pessoa havia assumido sua posição. Ninguém sequer se deu ao trabalho de informá-la. Desesperada, Agatha implorou ao dono da cafeteria, apresentando sua documentação hospitalar como prova, mas seus apelos caíram em ouvidos surdos. Como ela trabalhava informalmente, não tinha base legal para argumentar e nenhuma alternativa. Foi um cruel golpe do destino. Agatha se viu privada do marido, do filho que nunca nasceu, do lar e do emprego. Foi uma convergência de infortúnios que poucos poderiam imaginar. O desespero a consumiu, e ela perambulava pelas ruas sem rumo, com um olhar vago nos olhos.
Ela invejava os passos propositados dos transeuntes, todos parecendo imersos em suas vidas. Quando a noite caía, ela se sentava em um banco, como um cão vadio, olhando ansiosamente para as janelas de estranhos, pegando vislumbres de suas vidas movimentadas. Ela se sentia como um náufrago, supérflua em um mundo que parecia ter seguido em frente. Ela recorria à mendicância e buscava consolo no álcool, na esperança de entorpecer-se ou pagar por alguns momentos fugazes. Estações de trem e bancos de parque se tornaram suas camas improvisadas. Uma noite fatídica, em um sono induzido pelo álcool, Vinícius apareceu em um sonho. Ele a apontou com reprovação. Como você se atreve a desistir? No que você se tornou? Isso não é você. Ela acordou com um chuvisco frio em seu rosto e desconforto no banco duro embaixo dela. Ela gritou em angústia. Vinícius, por quê? Por que você me deixou desse jeito? Como você pode me repreender? O que resta para mim aqui? Sou um fardo indesejado por qualquer pessoa. Vou acabar com tudo aqui mesmo debaixo desta árvore. Quanto tempo até estar com você? Por que devo continuar? Para quem? Para qual propósito? Enquanto suas palavras pairavam no ar, um estrondo ensurdecedor de trovão soou e um raio rasgou o céu, atingindo a árvore sob a qual ela estava. Ela ficou dividida em 2 pedaços fumegantes. Uma chuva torrencial se seguiu, borrando seus arredores. Aterrorizada, Ágata caiu de joelhos, fazendo o sinal da cruz e murmurando: Me perdoe, Vinícius, eu entendo agora, vou abandonar a bebida, apenas não fique bravo. A chuva trouxe consigo uma resolução renovada. Ágata descobriu uma casa abandonada nos arredores da cidade e perguntou aos moradores locais se poderia morar lá. Uma mulher idosa apenas fez um gesto de desdém, dizendo, depois de ouvir a história de Ágata, a mulher idosa, comovida por sua história, reuniu alguns itens para ela. Leve essas roupas antigas, cortinas e roupas. Minha filha superou tudo anos atrás e elas não estão mais na moda. Elas podem ser úteis para você, com o tempo, as coisas vão melhorar. Segurando as lágrimas, Ágata respondeu, obrigada por sua generosidade, prometo transformar esta casa em um lar. Durante as próximas semanas, Ágata se dedicou à limpeza e reparo da casa. Seu trabalho árduo e resiliência a tornaram querida aos vizinhos, que começaram a oferecer ajuda. Logo, Ágata conseguiu um emprego como zeladora em um complexo habitacional próximo, garantindo-lhe uma renda estável. As humilhações da mendicância ficaram para trás. Ela sonhava em cultivar o jardim negligenciado e começou a orçar com sabedoria, optando frequentemente por mantimentos com desconto. A perda do marido ainda pesava muito no coração de Ágata. Ele frequentemente a visitava nos sonhos, uma presença reconfortante que ela sentia mesmo em sua vida desperta. No entanto, um vazio profundo permanecia. Ela ansiava pela maternidade. Durante seus turnos de madrugada, ela observava os pais acompanhando seus filhos para a escola, suas mãos entrelaçadas, suas conversas cheias de amor e preocupação. Seu coração doía, desejando a proximidade de uma criança própria. As noites eram as mais difíceis, enquanto ela chorava por seu marido perdido e pela criança que nunca seguraria. A ideia de adoção passou pela mente dela, mas suas circunstâncias pareciam proibitivas. Felizmente, seus documentos pessoais haviam sido poupados do incêndio, e ela valorizava a foto de Vinícius, que mantinha em seu passaporte como um amuleto protetor, mas enquanto ela olhava para Fernanda, que agora estava pacificamente dormindo em uma cadeira, uma determinação recém-descoberta cresceu dentro dela. Ela não se separaria da criança, independentemente dos desafios que surgissem. A perspectiva de enviar Fernanda para um orfanato era impensável. Ela pensou, se eu a criar, vou encher ela de amor e garantir que ela esteja segura, mesmo que isso signifique passar por dificuldades. Mas como posso obter os documentos dela corretamente? Não podemos avançar sem eles. No dia seguinte, Ágata, com um senso de determinação,
vestiu sua melhor roupa e levou a jovem Fernanda ao escritório de tutela, com lágrimas nos olhos, implorando: por favor, me ajude. Esta é minha filha, Fernanda, e ela tem 6 meses de idade. Eu preciso registrá-la e obter uma certidão de nascimento para ela. Os funcionários trocaram olhares de incredulidade. Como isso é possível? Você não deu à luz em um hospital? Eles não registraram o nascimento dela? Como isso pode acontecer nos dias de hoje? Respirando fundo, Agatha respondeu: não, eu não fui registrada, eu sou sem-teto e dei à luz a ela na rua. Pode não ser comum, mas é a minha realidade. Agora eu tenho um lugar para ficar, e pretendo criar minha filha da maneira certa. Ela precisa de documentos para ter uma vida adequada. Após uma breve discussão, os funcionários decidiram ajudar Agatha. Observando seu comportamento educado, bem vestida na medida do possível, e sem nenhum sinal de abuso de substâncias, junto com o fato de que Fernanda parecia bem cuidada, eles sentiram a obrigação de ajudar. Levaram alguns meses para finalizar a papelada e, uma vez concluída, entregaram a Agatha, aconselhando: certifique-se de registrá-la na clínica local para check-ups regulares. Agora, oficialmente, você é uma mãe, cuide bem dela. Sobrecarregada de gratidão, Agatha disse: obrigada de verdade, que você seja abençoado. Ao sair do prédio, segurando os documentos e embalando Fernanda, uma onda de alegria encheu seu coração. Vinícius, parece que você tem nos observado, nos protegendo, não há outra explicação. A vida começou de novo para Agatha. Todos os dias ao amanhecer, ela estava varrendo as ruas com Fernanda aninhada em sua cesta, às vezes cochilando, às vezes tagarelando. Se ela choramingasse, Agatha pausaria seu trabalho, correndo para a loja mais próxima para providências ou atendendo às suas necessidades. Os dias eram difíceis, mas um simples gemido de Fernanda a revigorava. O ano passou como um redemoinho de cuidados e trabalho. Alguns vizinhos e conhecidos, ao notarem a criança, mas sem lembrar sinais da gravidez de Agatha, brincariam: Agatha, de onde veio essa pequena? Nunca te vimos grávida. Com um sorriso malicioso, Agatha responderia: a descobri entre as folhas de repolho, disse com um brilho nos olhos. Essa é minha garota, talvez minha aparência tenha entregado sutilmente a gravidez, mas ela é minha por inteiro. Fernanda floresceu em uma garota de curiosidade insaciável. Ela tinha um gosto por livros e arte, e frequentemente ela seria encontrada ajudando Agatha ao redor de sua humilde moradia. Conforme o verão declinava e o cheiro do outono pairava no ar, Fernanda se preparava para seu primeiro dia na escola. Agatha, com seu espírito indomável, aceitava todo tipo de trabalho temporário que a estação oferecia, desde vender vegetais frescos do jardim até limpar casas vizinhas, assegurando que Fernanda não se sentisse deslocada entre seus colegas. E lá estava ela, vestida com seu uniforme novinho e com uma mochila fresca. Quando Fernanda entrou na escola, os olhos de Agatha se encheram de lágrimas. Ah, as alegrias da maternidade, pensou, sentindo gratidão. Se ninguém procurou minha querida, é a perda deles. Ela estava destinada a mim. Em uma tarde fresca, o ar cheio da descida das folhas, Fernanda voltou para casa. Seu rosto pequeno com uma paleta de travessura e mistério. Mãe, começou hesitante. Seus olhos se dirigiam para o corredor onde seu casaco ainda estava pendurado. Você ficaria muito brava se eu te mostrasse um pequeno segredo? Agatha, sempre com a alma curiosa, respondeu com diversão: bem, vamos ver o que te deixou tão animada. Me mostra, querida. Debaixo das dobras de seu casaco, Fernanda revelou com delicadeza um gatinho cinza magro, seus grandes olhos cheios de uma mistura de curiosidade e medo. Seu miado miserável ecoou suavemente. A voz de Fernanda tremia de paixão. Os meninos, mãe, eles o encontraram perto do fim da escola, e eles foram tão cruéis. Um deles até amarrou uma lata em seu rabo pequeno. Eu não suportava, eu tive que salvá-lo. Podemos? Ele pode ficar?
Ágata, com o coração cheio de orgulho, abraçou o gatinho perto, sentindo seu frágil batimento cardíaco. Oh, meu amor, claro que sim, você fez algo lindo hoje. Esse pequenino precisa de um nome. Com um brilho nos olhos que refletia o da mãe, Fernanda declarou: Chico. Ele será nosso pequeno guerreiro. Enquanto elas acalmavam Chico com um pouco de leite morno, o gatinho, sentindo segurança e calor, se aninhou prontamente no colo de Fernanda, ronronando sua gratidão. Descanse agora, Chico, sussurrou Fernanda suavemente, acariciando sua pelagem. Essa é sua casa agora, e um dia você será nosso feroz caçador de ratos. Interrompendo esse momento terno, Ágata disse suavemente: hora do almoço, querida, a sopa está prestes a esfriar. Fernanda, colocando um dedo gentil em seus lábios, sussurrou: só um pouco mais, mãe. Deixe Chico sonhar. Com olhos suaves, olhando para o Chico que dormia pacificamente em seu colo, Fernanda sussurrou: mãe, Chico encontrou consolo em seus sonhos. Ele pode ficar um pouco mais. Por favor, me perdoe, mas como eu poderia possivelmente perturbá-lo agora? Só mais um momento, prometo. Um sorriso terno tocou os lábios de Ágata enquanto ela passava os dedos pelo cabelo de Fernanda. Leve o tempo que precisar, querida. Sempre podemos reaquecer a refeição assim. A sinfonia de suas vidas agora tinha uma nova nota brincalhona chamada Chico. Seja perseguindo bolas de lã ou tomando sol, a pequena casa ressoava com o riso e o ronronar do novo membro da família. Numa noite fresca, enquanto o aroma de uma refeição recém-cozida se espalhava pela cozinha, a atenção de Ágata foi subitamente desviada de sua cozinha. Um desfile de carros bastante fora de lugar em seus humildes arredores estacionou, e do carro mais imponente saiu um homem. Ele bateu levemente na janela antes de se dirigir ao portão. Cautelosamente, Ágata espiou. Seu coração deu um salto. A silhueta lembrava incrivelmente Vinícius, seu falecido marido. O homem, percebendo a inquietação dela, começou as saudações. Você é a Ágata, presumo. Eu sou o Diogo, o pai biológico de Fernanda. Posso entrar? Temos assuntos para discutir. Ágata, com o coração acelerado, gaguejou: Vinícius, meu amor, eu acreditei que você tinha ido embora. Isso é uma aparição? Um truque cruel da minha mente? Sobrecarregada pela avalanche de emoções, Ágata cambaleou e desmaiou na entrada. Quando abriu os olhos novamente, o rosto preocupado de Diogo pairava sobre ela. Ele estava acariciando seu rosto suavemente. Com um toque de pânico em seus olhos, ele exclamou ao recuperar o fôlego: estou tão aliviado que você tenha voltado a si. Eu não sou Vinícius, eu lhe asseguro. Meu nome é Diogo, talvez eu tenha alguma semelhança, mas é pura coincidência. Você está bem agora? Os dedos de Ágata tocaram um ponto dolorido em sua têmpora com um suspiro suave. Ela olhou profundamente nos olhos do estranho e murmurou: não é que eu ache que você seja um produto da minha imaginação. Você se parece muito com o meu falecido marido, Vinícius. Sua voz tremia. Ela pegou uma fotografia que entregou com mãos trêmulas. O olhar do estranho se aguçou, e seu rosto ficou mais pálido ao olhar para a imagem. Isso desafia toda a razão, ele murmurou, atordoado. Nossa semelhança é impressionante. Isso não é apenas um capricho do destino, eu entendo agora a profundidade do seu susto anterior. Seus olhos se suavizaram. Perdoe-me por te assustar. Onde está a menina? Minha explicação é devida. Ela é minha filha, respondeu Ágata, erguendo o queixo com firmeza. Qualquer mistério que você queira desvendar é só seu. No que diz respeito ao mundo e suas leis, Fernanda é minha. Cada batida do meu coração pertence a ela. Agora, sugiro que você vá embora. Sua voz era firme, mas tingida de angústia. Revelei mais do que deveria, e tenho uma refeição para preparar. Com gentileza,
mas com firmeza, ela conduziu o homem para fora, batalhando silenciosamente contra a tempestade de emoções dentro dela. Pensei que fui visitada por um fantasma estranho, afirmando seu direito sobre minha Fernanda. Onde ele estava durante todos esses anos de silêncio? Surgindo em nossas vidas das sombras. Mas vou defender minha posição. Ela é minha em todos os aspectos que importam. Enquanto o som do riso de Fernanda a envolvia, recontando histórias de seu dia, saboreando a sopa de repolho quente com alegria. O coração de Agatha aquecia a cada momento com sua filha, infundindo sua alma com propósito e alegria. Os dias passaram, e num domingo frio, enquanto flocos de neve dançavam do céu, Agatha e Fernanda estavam do lado de fora, rindo enquanto tentavam colocar um nariz de cenoura rebelde em seu boneco de neve. O som distante de um motor de carro ficou mais alto e, mais uma vez, o estranho familiar apareceu. Dessa vez, ele veio trazendo um pacote lindamente embrulhado e uma árvore de Natal luxuosa e perfumada. Em vez de um cumprimento caloroso, Agatha murmurou palavras hostis. Ah, é você de novo, o que você quer agora? Eu pensei que tinha deixado claro da última vez. Diogo, sem se abalar pela atitude gélida de Agatha, as cumprimentou com uma calorosa chegada que contrastava com o frio do inverno. Saudações a todos, posso entrar? Venho trazendo presentes, quase como um conto de fadas de inverno. Posso me juntar a vocês com um gesto de mágico? Com destreza, ele fixou a cenoura no rosto do boneco de neve. Os olhos de Fernanda dançaram de alegria. Você tem um toque de artesão, eu sou Fernanda, e ao meu lado está minha mãe, Agatha. Contos estão entre as minhas coisas favoritas. Mãe, por que essa frieza com nosso convidado? Veja como ele iluminou o nosso dia com essa árvore. Diante do entusiasmo contagiante de sua filha, a resistência de Agatha derreteu. Ela simplesmente cedeu a um convite resignado, assim como uma folha que se rende ao vento do outono. O olhar de Diogo alternava entre as duas, com admiração evidente. Agatha, com seus cabelos vermelhos relutantes e olhos verdes cintilantes, detinha um charme muito mais genuíno do que as máscaras sofisticadas que ele frequentemente encontrava. Sob a vestimenta modesta, havia uma graça inegável. Fernanda, com o mesmo charme ardente, refletia um amor e respeito por sua mãe que eram palpáveis. E Diogo viu ali um vínculo autêntico, algo que muitas vezes escapava de seu próprio mundo opulento. À medida que Agatha os conduzia até a área de jantar, seus olhos imploravam silenciosamente a Diogo para ter cuidado, para proteger a inocência do momento das sombras iminentes do passado. A mesa estava humildemente posta, mas rica em amor, um ensopado de legumes consistente, seguido por bolos perfumados, e com as contribuições de Diogo, a mesa se tornou um festim visual e olfativo. A voz de Diogo, cheia de apreço genuíno, rompeu o silêncio que se tornava espesso. Agatha, imersa em um tumulto de pensamentos, mal registrou o elogio. A pergunta iminente puxava as cordas do seu coração. Poderia ele realmente ser o pai de Fernanda? O tempo poderia revelar verdades que poderiam abalar o mundo delas. Se os ventos mudassem, eu poderia perdê-la para sempre. Após o almoço, o homem começou a distribuir presentes. Fernanda gritou de alegria ao ver a genuína e cara boneca Barbie e uma enorme sacola cheia de doces. Diogo entregou uma pequena caixa vermelha para a mulher e disse: "Isso é para você, um presente sincero." Mas Agatha empurrou o presente sem nem olhar e sussurrou: "Eu não sou a Fernanda, eu não tenho 7 anos. Não tente me apaziguar ou me comprar. Eu sei por que você veio. Não vou entregar minha filha para você, nem sonhe com isso. Agora, vamos decorar a árvore de Natal para que a Fernanda não fique chateada, e por favor, vá embora." Diogo também sussurrou: "Tudo bem, vou embora, mas só depois que conversarmos, caso contrário, não adianta, preciso te contar muitas coisas. Espero que, depois disso, você mude de ideia." Todos continuaram a decorar a fofa árvore de Natal, pendurando enfeites e guirlandas que Diogo havia trazido.
Fernanda estava encantada com as bolas coloridas e cintilantes, pois todos aqueles anos eles só tinham tido um modesto ramo decorado com doces e algodão. Então, a menina perguntou: Mamãe, posso correr rapidinho até a casa da Emília e contar tudo? Não aguento esperar. Ela vai ficar com tanta inveja, especialmente quando ver a minha Barbie. Ela não tem uma assim. Sempre tira sarro da minha boneca velha. Agatha sorriu. Claro, mas não demore muito, volte para casa para o jantar, e nem pense em sair sozinha, especialmente para o rio, o gelo ainda está fino, você poderia se afogar. A menina prometeu solenemente não ir a lugar algum sem perguntar e correu feliz para a casa da melhor amiga. A mulher soltou um suspiro de alívio e disse ao convidado: Agora me diga tudo o que você queria e depois vá de uma vez por todas. Diogo se sentou no sofá e começou a falar baixinho. Será uma conversa longa. Deixe-me começar desde o início e sobre a Fernanda. Meu nome é Diogo, sou filho de um empresário rico. Naturalmente, tive tudo o que poderia desejar, e até mais, na minha infância. Meu pai é um homem bom, mas me criou com rigor. Garantiu que eu estudasse diligentemente e não me envolvesse em atividades inadequadas. No entanto, meu relacionamento com minha mãe sempre foi tenso. Era como se ela me odiasse desde pequeno. Eu me sentia machucado e não conseguia entender por que ela me tratava assim. Quando estava na faculdade, conheci Melissa. Ela era órfã e trabalhava em um lava-rápido local. Nos apaixonamos profundamente. No entanto, meus pais não aprovavam. Bem, meu pai foi surpreendentemente neutro, dizendo que era minha vida e minha escolha, mas minha mãe fazia birras e fez de tudo para nos separar. Mesmo assim, fui contra os desejos dela, e eu e Melissa decidimos nos casar. Tudo estava indo bem até uma semana antes do casamento, quando ela desapareceu, evaporou no ar. Ela não atendeu minhas ligações, e eu procurei por todos os lugares, mas tudo em vão. Foi o que aconteceu muitos anos atrás. Passaram muitos anos, mas eu ainda não conseguia esquecer Melissa. Continuei minha paixão no meu trabalho, mas minha vida pessoal nunca deu certo. Não encontrei a pessoa certa. Recentemente, minha mãe ficou gravemente doente, uma doença grave, e ela decidiu me contar toda a verdade. Acontece que Melissa não fugiu de forma alguma. Em vez disso, minha mãe foi ao nosso apartamento alugado e começou a tecer mentiras, afirmando que eu já tinha uma noiva e que o casamento estava iminente, e que Melissa era apenas um caso passageiro. Ela ameaçou, dizendo que arruinaria a vida dela se ela não deixasse a minha para sempre, e assim por diante. Quando descobri isso, fiquei furioso até o limite. Decidi descobrir o que aconteceu com Melissa. Pensei que, se não fosse tarde demais, eu deveria ir e me arrepender e explicar tudo. Contratei um detetive particular que descobriu tudo para mim. Ele me disse que, depois que minha mãe afastou, Melissa se mudou para as áreas periféricas, alugou um quarto no começo, depois descobriu que estava grávida do meu filho, e deu à luz. Eu até vi o registro de nascimento da criança no hospital, mas, de acordo com os vizinhos, a criança desapareceu. Eles não a viram nem a Paulina desde então. A própria Melissa caiu em uma depressão prolongada, começou a beber muito e parecia estar em espiral por causa de tudo que passara e, em seguida, morreu. O detetive encontrou o túmulo dela, e eu às vezes vou lá. Ele é um verdadeiro profissional em sua área e fez todo o esforço para encontrar a filha. Primeiro, ele verificou todos os orfanatos, mas a garota não estava lá. Então, ele hipotetizou que Melissa poderia ter deixado a criança em algum lugar perto de sua casa. Juntando pequenas pistas, ele descobriu que você, Agatha, de repente tinha uma filha de 6 meses, embora os vizinhos afirmassem que você nunca esteve grávida. Tudo coincidiu quando ele comparou o tempo do parto de Melissa, e quando sua filha apareceu, o bebê tinha cerca de 6 meses na época. Considerando que você vivia de forma muito modesta e até em uma casa decadente, a possibilidade de adoção está descartada. Ninguém te daria uma criança. Perdoe-me por dizer isso.
Portanto, tenho absoluta certeza de que Fernanda é minha filha. Ela também se parece comigo. Basta olhar para os olhos castanhos e o cabelo preto cacheado dela. Apenas o nariz e as características faciais se parecem com Melissa. Eu consigo ver. Eu insisto em um teste genético. Vamos fazê-lo para eliminar quaisquer dúvidas. Por favor, não pense que quero tirar sua filha de você ou desafiar sua maternidade. Você tem medo disso, certo? Mas não se preocupe, eu só quero conhecer minha filha. Participar da criação dela e ajudá-la. Isso será benéfico para ambos. Eu vejo como é difícil a sua vida. É apropriado para uma garota crescer nessas condições? Por favor, não me afaste. Eu te imploro, assim como imploro a você. A chegada de uma filha na minha vida é um raio de esperança. Tanta felicidade. Então, não me prive disso. Agatha ouviu sem interromper e ficou espantada com como o destino dessa pobre Melissa se entrelaçava com o dela. Ela sentiu uma imensa pena por essa mulher, afinal, ela não teve culpa em nada disso. Ninguém estendeu a mão ajudadora a tempo. Além disso, Diogo não era tão vilão, ele não sabia de nada, e ela o tratou tão duramente, o expulsou na primeira vez que se encontraram. Ela respondeu suavemente: me perdoe, eu não sabia todos os detalhes. Bem, se tudo for verdade, então claro, vamos fazer o teste genético, mas por favor, entenda. Eu não roubei o bebê, eu a encontrei em um cesto e fiquei radiante. Eu não queria enviá-la para um orfanato. Eu mesma sou órfã, e sei como é terrível e ruim lá. Eu não tenho filhos depois de perder meu filho no ventre. Então fiquei feliz por ter encontrado uma filha. Admito que não vivemos no luxo, isso é verdade, mas tento comprar coisas novas para ela, mesmo que não sejam caras. Meu trabalho é de zeladora e vender vegetais do meu jardim no mercado em prol da minha garotinha. Nem sempre fui desamparada, tive um marido amado, o Vinícius, nossa própria casa, e juntos fizemos os reparos lá. Fiquei grávida, e então? Ela de repente engasgou e rompeu em lágrimas, cobrindo o rosto com as mãos, incapaz de lidar com suas memórias. Diogo continuou em voz baixa. Eu sei, o detetive me contou tudo sobre você. Você também teve um destino tão difícil e quebrado. Agatha enxugou as lágrimas e perguntou: e quanto à semelhança entre você e meu falecido marido? Você descobriu alguma coisa sobre isso? Isso me preocupa, Diogo continuou. Sim, descobri tudo. Minha mãe recentemente confessou tudo. Acontece que ela já era casada antes do meu pai e teve gêmeos, meu irmão e eu, mas eles se divorciaram logo depois, e decidiram dividir tudo de maneira amigável, inclusive as crianças. Seu primeiro marido, João, deveria deixar a cidade. Assim, meu irmão e eu nunca nos encontraríamos. Não é um sacrilégio? Como alguém poderia inventar uma coisa dessas? 2 gêmeos separados impedindo que se vejam e se comuniquem. No entanto, João não ficou muito tempo em uma cidade desconhecida e logo voltou para casa. Então, acontece que seu marido, o Vinícius, foi criado apenas pelo meu pai, e eles viviam mal, apenas sobrevivendo. Enquanto isso, minha mãe casou com um milionário, meu padrasto. Quando pensei nisso, fiquei tão furioso. Não consigo esquecer minha mãe por não ajudar o outro filho dela. Por quê? Ela nunca me contou nada? Como ela poderia ter um coração de pedra para causar tanto mal, arruinar tantas vidas de uma vez? Todos os dias ela tem iguarias no café da manhã, sem se preocupar se o próprio sangue dela está com fome agora. Ela simplesmente poderia se comunicar, ser humana e carinhosa? Ela admitiu porque me tratava tão friamente na infância. Eu era um lembrete constante de seu pecado. Mas e agora? Ela tem câncer, e sua vida é medida em meses. Então, qual é o sentido de culpá-la? Acho que é seu castigo por tudo que ela fez.
Ágata ficou chocada, lágrimas escorreram por suas bochechas, e ela não conseguia pronunciar uma palavra. Ela olhou para Diogo e lembrou-se de seu Vinícius. Parecia que ele estava parado à sua frente, vivo. Ela queria que ele abraçasse, a segurasse como antes, acariciasse seus cachos vermelhos e sussurrasse: "Você é o meu sol, meu pequeno tesouro." Tarde da noite, quando Fernanda já tinha adormecido, a mulher pegou o presente de Diogo em suas mãos. Ela desembrulhou cuidadosamente e adivinhou que dentro havia um vestido deslumbrante na cor menta, feito de um material macio e agradável. Ágata não resistiu e experimentou. Ela se olhou no espelho e se admirou. O vestido combinava perfeitamente com seus olhos verdes e se encaixava perfeitamente em sua figura. Ela girou sonhadora na frente do espelho, depois o tirou e suspirou. "É um ótimo vestido, mas onde eu usaria limpando quintais ou lavando entradas? Ah, meu destino miserável!" No entanto, seu coração se aqueceu pelo fato de que Diogo se preocupava não apenas com sua filha, mas também com ela. Ela já havia esquecido como era receber a atenção de um homem e estava preocupada por ser ingrata. Nem sequer agradeci. Diogo realizou o teste genético, e ele confirmou que Fernanda era sua filha. A partir desse momento, a vida de Ágata e Fernanda virou de cabeça para baixo, tornando-se como um belo conto de fadas. Diogo comprou um apartamento bem equipado especialmente para sua filha, e Ágata se mudou com ela. Ela não trabalhava mais como zeladora. Diogo a fez secretária em sua empresa, mas antes disso, como um contador de histórias ou mágico, ele trabalhou na imagem de Ágata e a levou a um salão de beleza, dizendo às garotas: "A façam brilhar como a estrela mais brilhante." A vida sorriu para Ágata e sua filha, e seus dias ficaram cheios de felicidade e alegria. As dificuldades do passado gradualmente desapareceram à luz desse novo amor e cuidado. Caras senhoras, sua tarefa é proporcionar a essa mulher as sensações mais agradáveis possíveis e fazer tudo como ela desejar. Ágata sentiu que estava nas nuvens com a felicidade. Ela relaxou completamente e se entregou às mãos habilidosas das mulheres do salão. Ela pensou consigo mesma: "Não faz muito tempo, eu estava dormindo em um banco na chuva, pensando que minha vida havia acabado. E agora, estou em um salão de moda, vivendo em um apartamento luxuoso, tendo um bom emprego. E minha amada filha, a vida é uma coisa tão imprevisível." Quando a mulher se olhou no espelho 2 horas depois, ela ficou surpresa. Em vez de uma mulher aposentada, de 35 anos, cansada da vida e desgastada pelo trabalho pesado, ela viu uma dama sofisticada e respeitável. Eles fizeram um belo penteado nela, ajeitaram sua franja, refrescaram seu rosto com uma máscara, aplicaram uma maquiagem leve para o dia e uma manicure suave. E no salão de roupas adjacente, eles escolheram vários vestidos e ternos de calças estilosas, juntamente com sapatos e acessórios combinando. Ela nunca se sentiu como uma rainha assim. Diogo estava esperando por ela no carro. Ele assobiou quando ela finalmente saiu do salão. Seu coração disparou ao ver tamanha beleza. Ele não conseguiu se segurar e disse: "Oh, Ágata, você está tão esplêndida. Acho que me apaixonei completamente e irreversivelmente." A mulher corou. Ela achou os elogios muito agradáveis e respondeu: "Ah, para com isso. Obrigada por tudo. Diogo, você é como um gênio, como um mago gentil que entrou em nossas vidas, minha e da Fernanda, e a pintou com cores brilhantes. Eu não poderia ter sonhado com um pai como você para ela. Ela ficou tão apegada a você. Talvez seja a hora de contar a ela a verdade." Diogo pegou a mão dela, olhou nos olhos dela e disse carinhosamente: "Ágata, escute. Nossos destinos estão tão fortemente entrelaçados, e a Fernanda os uniu firmemente. Como você se sente sobre nós nos tornarmos uma família?" "Eu não me importaria. Acredito que a Fernanda também não se importaria." "O que você diz?" "Eu não vou te forçar, mas eu realmente quero criar nossa filha juntos. Eu sinto tanto a falta dela, e conto os segundos até o nosso próximo encontro."
A mulher congelou, suas pernas até tremiam. Ela tinha um grande carinho por Diogo, já que ele era a cara do seu falecido marido e, como pessoa, ele era excelente, generoso, carinhoso. Ele era o tipo de marido que só se podia sonhar. Estaria tudo isso realmente acontecendo com ela? Com uma voz trêmula, ela respondeu: eu concordo. Vamos tentar. Só precisamos de alguma forma preparar nossa filha. Como vamos contar tudo isso a ela? Eu não consigo imaginar. Diogo respondeu: eu acredito em sempre dizer a verdade para todos. Então, precisamos ser diretos. Fernanda é uma menina inteligente. Acho que ela vai entender tudo. E na noite depois do jantar, Diogo finalmente reuniu coragem e se aproximou de Fernanda, que estava diligentemente fazendo sua lição de casa, e disse: Fernanda, precisamos conversar com você. Sua mãe e eu decidimos nos casar porque eu sou seu verdadeiro pai. Nós nos amamos e queremos cuidar de você juntos. Afinal, você é nossa querida filha. Como você se sente sobre isso? Ágata observava Fernanda. Seu coração batia de apreensão. Será que a revelação destruiria o mundo que ela havia construído com tanto cuidado para sua filha? Mas em vez de lágrimas ou confusão, o rosto de Fernanda se iluminou como o sol da manhã. Ela correu para os braços abertos de Diogo, exclamando: eu tinha esse sentimento no meu coração. Você foi a alma gentil por trás daquela boneca encantadora, não foi? Isso significa que somos como as famílias dos livros de histórias com avós que contam contos à beira da lareira? A risada de Diogo, rica e sincera, ecoou no ar frio. Com certeza, ele sussurrou, pressionando um beijo terno na testa de Fernanda. Amanhã, meu amor, você conhecerá um avô que viajou o mundo e vai te contar histórias de suas aventuras. Você vai adorá-lo. Ágata, com seus medos derretendo, usou um sorriso tão caloroso quanto o verão. Tudo bem, nova família, ela respondeu, mãos lavadas e para a mesa. Assim que terminarem as lições, que tal um animado jogo de bingo? A sala ecoou de risadas enquanto todos concordavam ansiosos. Eles então se dirigiram ao coração da casa, a mesa de jantar unida na felicidade recém-encontrada. Para Ágata, parecia que ela tinha sido transportada de volta a um tempo em que a vida era mais simples e doce. O peso das tristezas passadas parecia se dissipar, substituído pela euforia do presente. O mundo agora tinha um tom de promessa, e Ágata se regozijava na harmonia recém-descoberta. Fernanda, agora frequentando uma escola de prestígio com ênfase na língua inglesa, brilhava brilhantemente, mostrando seu potencial em cada conquista. Ágata encontrou seu ritmo, se adaptando perfeitamente ao seu novo papel. Embora os primeiros dias fossem repletos de montanhas de papelada e deslizes ocasionais, ela acabou florescendo, tornando-se um ativo indispensável. E Diogo, todas as noites, corria para casa, atraído pelo apelo de uma família amorosa e pelos aromas tentadores de uma refeição caseira. Ágata era o alicerce da felicidade recém-encontrada. Sua paciência e graça eram uma luz guia. Nas noites silenciosas, ela enviava agradecimentos silenciosos a Vinícius. Obrigada, meu amor, ela sussurrava para as estrelas, por cuidar de mim, por me guiar até Diogo e garantir que o amor sempre encontrasse o caminho de casa.